Olá, minha gente, vamos para esse nosso último capítulo dessa série, que tem me abençoado bastante. Falar sobre serviço, o privilégio da gente poder servir como um instrumento da nossa adoração. Como a gente tem falado, a palavra servir no grego, latreio, também significa adoração. Se você pegar no Antigo Testamento a palavra aved, que também fala de serviço, aved também fala de adoração. Ou seja, nós estamos falando dessa revolução de nós servirmos ao reino de Deus como um instrumento da nossa adoração. Ou seja, você está servindo em qualquer área da sua vida, em qualquer área na sua igreja, você tem que saber que você está servindo a Deus, você está adorando a Deus. Então, como a gente já viu, são 3 palavras básicas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, 3 conceitos que denotam na prática o que é a nossa vida de adoração. A gente sabe que a adoração é a nossa resposta a Deus, né, aquilo que a gente valoriza mais a Deus, ou pode ser uma resposta a qualquer outra coisa que a gente valorize mais, né? E são 3 as palavras que a gente encontra na Bíblia: submissão, temor e serviço. As 3 classes de palavras que denotam a nossa vida de adoração. Uma vida de submissão a Deus, uma vida de temor, de reverência a Deus e uma vida de serviço. Tudo isso, gente, culmina num relacionamento com Deus de intimidade. A gente tem tratado disso na série Rios do Espírito. Eu recomendo que você veja essa série também, se você ainda não viu, porque está falando justamente disso. É uma coisa está ligada à outra. Não tem como a gente servir a Deus se a gente não tiver uma intimidade com Ele. E não tem como a gente servir a Deus se o objetivo não for ter mais intimidade com Ele. Então tudo começa nesse propósito de nós termos intimidade com Deus e termos mais intimidade com Deus. Então, ao longo dessa nossa série, a gente tem visto que nós somos capacitados por essa consciência da presença de Deus. Você está servindo, seja onde for, vamos colocar dessa forma, dentro da igreja, você está servindo a Deus, essa consciência de você saber que você está servindo a Deus, que você está sendo capacitado por Deus para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas possam enxergar Deus, experimentar Deus, e isso tudo através de uma palavra pequenininha, e que está no nosso dia a dia: serviço, servir outras pessoas. Eu quero que você abra aí comigo, no texto de hoje, 1 Pedro capítulo 5, verso 5, 1 Pedro, capítulo 5, no verso 5, o apóstolo Pedro nos dá aqui uma orientação, falando a respeito disso. Ele fala: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, no trato de uns com os outros. Quando a gente está falando de servir a Deus, a gente já entendeu nessa série que isso envolve as pessoas ao nosso redor. Nós não podemos só nos fechar no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve impactar o nosso relacionamento com outras pessoas. Você nunca vai fugir disso. Nós nunca vamos fugir das pessoas que estão ao nosso redor. Você se isola dentro de casa, mas quando você vai num lugar para comprar alguma coisa, bum! Você tem uma pessoa ali com quem você tem que falar. E que você pode mostrar Cristo para ela. O nosso relacionamento com Cristo é para que nós possamos mostrar Cristo para as outras pessoas. É muito interessante quando Jesus, naquele momento da transfiguração, e aí Pedro fica impressionado, e ele quer mais daquilo, ele quer só aquilo, e Jesus fala: não é esse o propósito. O propósito da experiência da montanha, aleluia, é com que você desça e impacte outras pessoas com a realidade que você experimentou lá em cima. Quando Deus fala para você: vem aqui para cima que eu quero falar com você, uma dimensão elevada, uma consciência elevada da presença de Deus, é para que você desça vamos colocar assim, dessa dimensão, e você possa impactar outras pessoas. Esse ambiente não sai de dentro de você. Quando você tem a consciência da presença de Deus, esse ambiente não sai de dentro de você. E ele está falando aqui, gente, no tocante aos jovens, sede submissos aos mais velhos, respeitem os mais velhos, no trato uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça.
E nós estamos falando aqui, gente, que humildade e graça andam juntos. A graça, ela é o favor de Deus, é aquilo que nos capacita, é o passo de Deus, é o primeiro passo de Deus, mas ela não só é o primeiro passo de Deus. Eu quero que você entenda que a nossa vida como adoração, ela é uma resposta em fé à graça de Deus. Se Deus dá o primeiro passo e nós chamamos isso de graça, e nós respondemos à graça de Deus, agora todo o resto dessa caminhada, essa dependência, também é chamado graça. Não é só um favor imerecido para que eu viva, é um favor imerecido para que eu viva com Deus. Isso eu acho muito interessante, não é só um favor imerecido. Dizer que a graça é só um favor imerecido é metade da história. Agora eu preciso da outra metade da história, que é a dependência do Espírito da graça, o Espírito Santo. Todos os dias. Então falar de humildade é falar do Espírito da graça, é falar da dependência do Espírito. Se nós estamos falando que nós precisamos servir, né? Servir as outras pessoas, como é que nós precisamos servir? De humildade. Humildade, a base da humildade é a graça, a gente vai ver isso mais para frente. Então, gente, quando Pedro fala aqui, ele está falando que nós devemos nos cingir de humildade para tratarmos de outras pessoas. E o tempo verbal aqui não é uma opinião de Pedro apenas, olha, eu acho que vocês deveriam fazer assim. O tempo que Pedro usa aqui é um tempo imperativo. Nós precisamos, se nós queremos servir outras pessoas, nós precisamos nos vestir de humildade. Por isso o título dessa mensagem é Humildade, as vestes do servo. Não é o serviço que são as vestes do servo. Olha como é que ele serve. Agora, aqui está a pergunta, como ele serve? Porque isso é muito importante também quando a gente avalia a nossa vida de adoração. Porque a nossa vida de adoração não é somente a quem eu adoro e o que eu trago na minha adoração, mas também como eu trago a minha adoração. Isso também é muito importante. Porque aqueles homens, você lembra daquela passagem que Jesus estava ali no gasofilácio e as pessoas ricas vinham lá e depositavam seu dinheiro, mas aquela viúva pobre, aquela mulher pobre, ela foi e depositou algo de maneira especial. Ela depositou algo que tinha valor. Ela não só entendeu que o que ela tinha valor, ela entendeu que a maneira como ela estava dando tinha valor. E quando nós estamos falando de serviço, nós estamos falando de humildade. E humildade é a maneira como nós servimos. Nós servimos para que outras pessoas sejam exaltadas, para que outras pessoas possam adorar a Deus de maneira mais livre, para que outras pessoas possam alcançar a verdade de Deus. Nós já vimos isso, para que outras pessoas possam experimentar o poder de Deus. Esse é um tempo utilizado, esse tempo imperativo, é utilizado para dar exortações em geral, mas tem o sentido de algo que deve ser iniciado naquele mesmo momento, sabe? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã. Não, amanhã eu quero ser humilde. Não, é algo que você veio para servir, já bota a sua veste, humildade. Já sabe, sai de casa, bota a veste da humildade. Olha só que interessante. O que isso nos diz? Que humildade é uma atitude de prontidão, ou seja, pronto para agir, onde ninguém é tão ruim para servir. Então, se você está falando de humildade, saiba que é algo que é prontidão. Eu estou pronto para servir. Eu estou pronto para servir outras pessoas, apesar dos pesares. É uma atitude de sair de casa, gente, sabendo que muitas vezes servir não é fácil. Mas você já cria essa consciência dentro de você, eu estou pronto para servir. Eu estou pronto para revelar a Deus. Por isso que a gente não pode servir de qualquer maneira. Por isso que intimidade com Deus é tão importante, gente. Quando nós queremos servir a Deus. Por isso, eu acho tão interessante quando a gente, isso me anima. Quando, por exemplo, aqui eu vejo o pessoal do Somar, antes de começar aqui o pessoal está orando. Porque nós precisamos dessa conexão. Nós precisamos dessa voz do Espírito Santo dizendo para a gente como é que a gente tem que servir, nos lembrando. É importante, preste atenção, é importante você que serve na igreja, sentar para ouvir a palavra, se encher da palavra, porque como é que nós vamos servir? Com base na palavra. Quando eu digo para você o que o apóstolo Pedro está dizendo, que é base das escrituras, está aqui dizendo, cingi-vos de toda a humildade.
Está na palavra. Como é que você vai lembrar isso? O Espírito Santo vai trazer a sua memória. Enquanto você estiver servindo, quando você estiver pronto para servir, o Espírito Santo vai dizer para você: cingivos de toda humildade. Bota a veste da humildade. Diz aí para o teu irmão: bota a veste da humildade. Aleluia. A humildade, gente, é uma virtude que deve ser conscientemente adotada e mantida pelo cristão. Conscientemente adotada, é minha atitude. É assim que eu vou servir. E é muito interessante quando a gente está num contexto de várias pessoas servindo. Um dia que você está mal, um dia que você talvez não esteja ali tão pronto para servir, você vê outras pessoas servindo prontamente. Isso te anima, nós já falamos sobre isso. Isso te anima. O servir de outras pessoas deve animar o nosso coração. Assim como o nosso servir deve animar o coração de outras pessoas. Esse é o corpo de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 12, diz: revestivos, olha só como é que Paulo usa, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha só, ele já está dizendo a sua condição: você é santo, você é amado. Revestivos, porque você é santo e amado, aleluia, porque você foi separado para Deus. Se veste dessa capa de humildade, pronto para servir outras pessoas. Por quê? Porque você foi separado para isso. E o que nos enche para a gente poder servir a Deus? O amor de Deus. Também já falamos sobre isso. O amor de Deus é o nosso alicerce. O amor de Deus é o que nos impulsiona. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então se revistam como santos, como pessoas que sabem que foram separadas para isso. Você foi separado para isso. Ele diz: de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, ou seja, paciência. A gente quer servir a Deus, paciência é fruto do Espírito, vai brotar de dentro de nós. E de onde é que vem essa humildade, gente? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, verso 13, na NVI, que a humildade provém da sabedoria. O que é sabedoria? É essa interação do Espírito Santo com a nossa vida, onde Ele aplica a palavra de Deus no nosso coração. Sabedoria é saber aplicar a palavra de Deus no momento certo, na hora certa. O que essa humildade quer dizer? Aleluia, com relação à sabedoria. Que tem hora que a gente tem que falar e tem hora que a gente não tem que falar. Que tem hora que a gente tem que agir, tem hora que tem que deixar os outros agirem. Sabedoria. Que tem hora que a gente tem que chamar uma pessoa para conversar, tem hora que a gente tem que deixar a pessoa. E demonstrar um pouco de paciência. Sabedoria não é somente a aplicação dos recursos que você recebeu, mas a maneira como você aplica, o tempo que você aplica. Ou seja, a humildade, gente, ela está nessa gama da sabedoria. Onde é que eu respondo ao Espírito Santo? Eu preciso responder, o Espírito Santo me ajuda. Olha só, o Espírito Santo me ajuda. Como é que eu vou agir nessa situação? A verdadeira humildade é um produto de uma caminhada íntima com Deus. Marca isso aí na sua apostila. A verdadeira humildade é um produto de uma caminhada íntima com Deus. E aí eu digo para você, vá ouvir lá o Rios do Espírito. Série Rios do Espírito. A gente fala justamente sobre esse mover do Espírito. Como é que o Espírito se move em nós e através de nós. Nós falamos sobre sensibilidade. Sobre como é que sensibilidade é gerada dentro de nós. Sobre oração, vida de comunhão com Deus. Sabe, a gente cita o exemplo de Davi, como um homem que tinha comunhão com Deus. Moisés, um homem que queria ver a glória de Deus. A experiência de Elias, sabe, ouvindo a voz de Deus, naquela brisa. Nós precisamos disso, gente, dessa sensibilidade. E a verdadeira humildade é um produto de uma caminhada íntima com Deus. E a sabedoria que vem do céu se expressa em atitudes que são, conforme a palavra nos mostra, são puras, de calma brandura, amantes de paz e cortês, submissas, repletas de misericórdias e de boas obras ou bons frutos. É cordial, é correta, é sincera. Por isso, a palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 8, que você conhece muito bem, que diz lá: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade.
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe por que nós estamos servindo? A questão de nós sermos servos é de nós nos colocarmos por debaixo, para que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos. Não é algo que é imposto a nós, somos nós que nos colocamos nessa posição. E aí ele continua dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Verso 5, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas eu quero que você entenda que essa palavra sentimento, ela também pode ser traduzida como entendimento, como sabedoria ou como opinião. Ou seja, é a sua mente voltada para algo ou dirigida por algo. Ou seja, não é uma emoção. Esse sentimento aqui, a palavra sentimento aqui, não é uma emoção. Ela é uma decisão. Muitas vezes a decisão vai gerar uma emoção. Mas essa palavra sentimento aqui, ela está falando de você ser dirigido por algo, de você ter a sua atenção voltada para algo. Isso dirige a sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, esse é o meu foco. É uma decisão, é uma opinião. E a Bíblia está falando para nós termos a opinião de Deus, para nós termos os pensamentos de Deus. E onde é que nós achamos os pensamentos de Deus? Na palavra. Por isso eu falo de novo, é muito importante que você que sirva a Deus na igreja ou em qualquer outro lugar, que você pare e tenha tempo para ouvir a voz de Deus, para que o Espírito Santo te ensine como servir de maneira melhor, com maneira em sabedoria, em humildade, com que todas as vezes, em cada oportunidade, você possa se revestir de humildade. Veja que no verso 6 aí em Filipenses, Paulo continua dizendo, esse sentimento que houve em Cristo Jesus, ele gerou algo em Deus, e ele tomou uma atitude, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o que é humildade, gente? A palavra humildade no grego, tapeinofrostinei, esse palavrão aí, significa ter uma opinião humilde, acerca de si mesmo, ou um senso profundo de pequeneza. Não de falta de valor, de pequeneza. Vamos então dar uma considerada em algumas coisas importantes com relação a esse entendimento de humildade. O ponto A diz aí que existe um extremo mais baixo. Vamos falar de dois erros. Existe um extremo mais baixo da humildade, que é a falsa humildade. Em Colossenses capítulo 2, verso 18 e verso 23, na NVI diz assim: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, e na adoração de anjos, os impeça de alcançar um prêmio. Ou seja, a falsa humildade, considerada no mesmo patamar de uma idolatria, ela impede com que nós alcancemos o prêmio. Qual é o prêmio, gente? Já vamos parar aqui. Qual é o prêmio? Quando Paulo diz que ele quer alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o prêmio é a própria presença de Deus em nós, essa consciência da presença de Deus em nós. Quando nós nos avaliamos de maneira errada, nós não conseguimos alcançar o prêmio, porque João diz que como ele é, nós também somos nesse mundo. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança dele. Isso não é motivo para a gente se orgulhar, né? Não é motivo de vanglória, porque a única coisa no qual nós podemos nos gloriar é na cruz de Cristo, daquilo que Jesus fez. Então o negócio está sempre apontando para Jesus, não para nós. Veja, tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Falsa humildade
e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, a falsa humildade não tem valor algum quando o inferno vem contra você no dia a dia. A falsa humildade, na realidade, ela tira de você esse prêmio. Porque se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo age em você, o Espírito Santo age no teu corpo, e muitas vezes com esse pretexto de falsa humildade, falsa religiosidade, quando o inferno vem contra nós, por exemplo, com uma doença, o que é essa falsa humildade, esse erro esse erro falso de pequenez? O que ele faz com a gente? Quem sou eu? Se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Olha o erro. Olha a falsidade, o extremo da humildade. A questão de, eu não sou digno. Quem sou eu? Quem sou eu para que Deus olhe para mim? Eu não tenho valor nenhum. Quem sou eu para que Deus me cure? Quem sou eu? Eu digo para você o que a palavra diz: você é filho de Deus, você tem direitos em Cristo Jesus, você tem uma herança em Cristo Jesus. Não permita com que essa falsa humildade roube de você o prêmio daquilo que Deus já fez por você. E eu digo mais uma vez, o prêmio é a própria presença de Deus, e com a presença de Deus você tem o poder de Deus, está aí dentro de você. Não permita com que isso pare aquilo que Deus quer fazer através de você. Quem sou eu para Deus me usar? Eu só estou aqui abrindo a porta. Quem sou eu? Se lembra de Gideão? Olha só, falsa humildade, Gideão. Quem sou eu? Um homem amedrontado, um homem parado pelas situações, escondido, mas um anjo encontra ele lá, naquele lugar, e mesmo assim ele dizendo: quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Homem valente. Porque é assim que Deus nos vê. Deus não nos trata de maneira diferente. Deus nos trata através da visão da obra da cruz de Cristo. Aleluia. Ele diz para você: você é homem valente. E às vezes você está na porta e você não sabe por que você está abrindo porta, e Deus está chamando você de homem valente. Porque quando você abre a porta e você está cheio da presença de Deus, aquilo extravasa, e ali o culto já começa através dali, das pessoas já sentindo a presença de Deus através da porta. Um sorriso sincero, um bom dia verdadeiro, um olhar diferente. Nossa, as pessoas se sentindo acolhidas. Uau, nós estamos adorando a Deus, nós estamos servindo a Deus dessa maneira. Algumas marcas da falsa humildade: uma mentalidade de derrota e uma autoimagem pobre, avaliando-se de maneira negativa, tendência a se diminuir excessivamente, a se depreciar diante de outros, sendo excessivamente modesto. Essa falsa humildade é, na realidade, um show para que outras pessoas vejam. O foco é o ego. Gosta de agradar a todos, ou seja, faz qualquer coisa que qualquer pessoa pede, sem levar em consideração o que é prudente ou a coisa certa a fazer. Tímido ou inseguro, com medo de tomar a iniciativa, super dependente do que os outros pensam, medo de correção ou de um feedback de uma pessoa por causa do seu baixo senso de valor ou autoimagem pobre. Ou seja, essa falsa humildade só te para. O outro extremo, ponto B, que é o extremo mais alto, é o orgulho. Enquanto a falsa humildade é uma deturpação da verdadeira humildade, onde a pessoa se sente rebaixada por motivos errados, o orgulho pode ser considerado como o oposto da humildade. O orgulho pode ter várias formas, a gente já viu isso, né? Como uma opinião exagerada de si mesmo, da sua aparência, das suas qualidades, das suas conquistas. Vamos ver então aqui rapidinho outras marcas do orgulho, já que a gente já viu isso. Vamos ver aqui rapidinho: a vaidade, pensar de si mesmo mais do que a verdade, uma opinião exagerada ou exaltada de si mesmo. A vanglória, uma amostra excessiva de aparência, de qualidades, de habilidades e conquistas.
o foco é o ego, uma ambição egoísta ao ponto de passar por cima dos outros, é dominante, com muitas demandas, com muitas opiniões, gosta de falar muito, trata outros como inferiores ou indignos do seu cuidado ou da sua preocupação, não gosta de ser ensinado, refuta a correção e resiste aos feedbacks. Enquanto um tem medo de feedback, outro resiste aos feedbacks. Enquanto um parece muito com a humildade, o outro é totalmente o oposto. Enquanto um se coloca muito para baixo, o outro se coloca muito para cima. Mas a verdadeira humildade, Tiago 4,10, olha só. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A verdadeira humildade é um reconhecimento de que nós não podemos fazer tudo por nós mesmos. Na realidade, nós precisamos do Espírito Santo para fazer tudo na nossa vida. Eu desesperadamente necessito da graça de Deus todos os dias, a cada momento. Salmo 25:9 diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Verso 9: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Guia os humildes na justiça. E nós já fomos feitos justiça de Deus. Mas quantos de nós temos parado essa direção do Espírito por causa de uma posição de orgulho? Eu não preciso mais disso. Não, essa fase aí eu já passei. A Bíblia fala que bom e reto é o Senhor. E Ele guia os humildes no caminho da justiça e ensina os mansos. Quantos aí podem dizer que o seu coração está pronto para ser ensinado? E a Bíblia diz que Ele está ensinando os mansos. A palavra mansidão, quando cita lá o fruto do Espírito, fala de um coração ensinável. Não é aquela pessoa pacata, sabe? Aquela pessoa que não sabe fazer nada e fica ali esperando com que todo mundo faça um negócio por ele. Não, não é isso. Mansidão é um espírito ensinável, é marca de um discípulo de Cristo. E ele está falando aqui justamente da humildade que nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter. Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, quando nós andamos no espírito humilde, um espírito de mansidão, sempre aprendendo dele, sempre pronto para sermos guiados por ele, sempre pronto a abrirmos mão daquilo que não está correto na nossa vida, aquilo que a gente achava que estava certo, mas a palavra de Deus está mostrando para a gente que a gente não está certo. Senhor, eu prefiro ficar com a tua palavra. Isso mostra um espírito de mansidão. E quando Jesus está falando de nós tomarmos, nós nos apropriarmos, é isso que ele está querendo falar. Ou seja, pega isso para você, é a tua parte. O que Jesus está falando? A minha parte está aqui, eu estou disponibilizando para você. Eu vou te ensinar e eu vou te guiar. Agora, a sua parte é, toma, se apropria. Por isso é muito interessante a gente rever esses conceitos, falando sobre humildade, sobre serviço, porque nós precisamos renovar a nossa mente, tomar isso sobre a nossa vida. Por isso, Pedro vai falar lá em 5:5 de nós nos cingirmos. De nós nos cingirmos dessa verdade. É algo que você precisa fazer hoje, é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Nos cingirmos, nos apropriarmos, tomarmos do jugo. O jugo aqui eram os ensinos de um rabino. Jesus está falando, eu quero ensinar vocês. Ele está corroborando com o Salmo 25, eu quero ensinar vocês, e o meu jugo é leve, o meu fardo, ele é suave. Tome esse jugo sobre a vida de vocês. Tome esse ensino, eu quero guiar vocês. O jugo, se você olhar em dicionários bíblicos, você vai ver que era um pedaço de madeira que era colocado no pescoço de um boi mais velho e junto um boi mais novo. Por quê? Porque o boi mais velho ele já sabia fazer o trabalho.
Já sabia fazer o trabalho, mas falta às vezes energia. Aí você tem um boi mais novo, o boi mais novo não sabe fazer o trabalho, mas tem muita energia. Se deixar o boi mais novo, ele faz de qualquer maneira. E aí você pega o ensino do boi mais velho sobre o ensino do boi mais novo. O que Jesus está falando? Aprende de mim, cara. Deixa eu ensinar você. Bota a tua paixão e submete a tua paixão e o teu zelo ao meu ensino. Busca, como diz Provérbios, acima de todas as coisas, adquire conhecimento, adquire sabedoria, adquire entendimento. Deixa eu te ensinar, deixa eu falar com você. Por isso que nós falamos que humildade, ela é produto da nossa intimidade com Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus mostrar para você quem você realmente é. Deixa Deus mostrar para você que muitas vezes a sua visão acerca de você mesmo está errada. Que muitas vezes a sua visão acerca de outras pessoas está errada. Nós precisamos ver toda a nossa vida, nossa, eu penso em tantas passagens, toda a nossa vida com base na obra consumada de Cristo. Você lembra lá em Gênesis quando Jacó foi abençoar os seus filhos? Ele foi abençoar Judá e ele, em certo momento ele disse que Judá é como uma jumenta. E a sua jumentinha, que está ligado à videira, atado à videira, a vide seleta, e ele se enche do produto, ele lava as suas vestes no produto da videira. E aí os seus olhos, eles ficam vermelho, carmesim, e os seus dentes brancos como leite. O que isso quer dizer? Que a nossa vida ela deve ser vivida com base na obra consumada de Cristo. Eu falei disso quando eu falei sobre a revelação do fruto. A nossa vida ela tem que ser com base nessa revelação, a revelação da obra de Cristo. O que Cristo fez por mim, fez por outras pessoas também. Tanta gente na igreja, nem todo mundo tem a consciência verdadeira daquilo que elas são em Cristo Jesus. Nós precisamos ajudar essas pessoas a serem, a entenderem que elas são santas e amadas. A entenderem que o pecado, ele nos afasta dessa consciência da presença de Deus. A entenderem que nós somos grandemente abençoados. É isso que Deus tem para você. Altamente favorecidos, é isso que Deus tem para você. E profundamente amados por Deus. Gente, isso gera temor no nosso coração. Reverência, paixão. Respeito pela pessoa de Deus. O Criador de todo o universo, Ele escolheu me amar. Uau, gente, isso tem que ter um respeito nesse relacionamento. Nós estamos falando de como é que a gente se relaciona com as outras pessoas. Tome esse ensino sobre a tua vida. A verdadeira humildade, a humildade bíblica, reconhece esses dois fatos simples, e a gente vai terminar aqui com esses dois fatos. E aí o primeiro é, eu estou constante e desesperadamente necessitado da graça de Deus. Eu preciso que Deus me ajude a fazer isso. Eu sou dependente de Deus. 2 Coríntios 12, 7 a 10 diz, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, olha só, porque ele diz lá em Coríntios, o conhecimento incha, mas o amor constrói, o amor edifica, e o amor não foca em si. Eu entendo que Deus me ama, eu entendo que eu sou amado por Deus, cara, eu consigo responder a Deus, mas quando diz lá em 1 Coríntios 13, eu preciso passar isso para as outras pessoas. E aí Paulo fala, o conhecimento incha, mas o amor constrói. E ele fala, para que eu não me ensoberbeça com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele não está falando de uma doença, ele está falando de uma pessoa, ok? Então ele me disse, o que Deus disse para ele? A minha graça te basta, cara, fica calminho aí. Fica calminho, a minha graça te basta. Essa pessoa está pisando no teu calo? A minha graça te basta.
está levando você ao limite, a minha graça te basta. Porque muitas vezes, gente, Deus coloca pessoas ao nosso redor que vão nos levar ao nosso limite. E é nesse momento que a gente tem que tomar uma decisão. E aí? Dou na cara ou sento na minha mão? Falo ou mordo a minha língua? E o que Deus lembrava quando Paulo estava naquele limite, aquele limiar ali? Ele ouve a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus. Isso é importante, gente, porque muitas vezes a gente trabalha e não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Se a gente não ouve a voz de Deus, Paulo não conseguiria ouvir a minha graça te basta, entornaria o caldo. É necessário que a gente tenha esse ouvido preparado para ouvir a Deus. A minha graça te basta. Calma, cara, o meu favor já chegou na tua vida. Eu te favoreço para você ser paciente. Aliás, eu já te favoreci com o fruto do Espírito, está aí dentro de você. Meu favor já te alcançou. Agora deixa eu te lembrar, olha a graça em operação. Agora deixa eu te lembrar, você tem um fruto do Espírito. Dependa de mim. Dependa de mim. A revelação que a gente tem, gente, veio do Espírito Santo. Ninguém seria inteligente o suficiente, o bastante, para conhecer a Deus. Porque as riquezas dele, gente, são insondáveis. Deus é insondável. A gente só conhece a Deus porque ele se revela a nós. A graça dele, na graça dele, ele quer com que a gente o conheça, mas isso vem dele. Então, nós somos constantemente, desesperadamente necessitados da graça de Deus. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí essa palavra fraqueza aqui faz referência não a uma doença. O poder de Deus vai se manifestar agora porque teve uma doença. Então, não, a fraqueza aqui é a incapacidade de andar com Deus pelas nossas próprias forças. Eu não consigo fazer nada sem Deus, é isso que Paulo está querendo dizer. Quando eu entendo que eu não consigo fazer nada sem Deus, o poder de Deus agora tem oportunidade de agir na minha vida. Não é uma falsa humildade, não é dizer, bem, quem sou eu? Não, eu estou falando, Senhor, eu sei quem eu sou teu filho. Como teu filho, eu estou querendo dizer para você, eu não posso fazer sem você. Como nós cantamos, sem ti não posso, sem ti não quero viver, sem ti não há razão para existir. Sem ti não posso, sem ti não quero viver, sem ti não há razão para existir. É quando nós reconhecemos que nós não podemos, e aliás, nós não queremos, é que o poder de Deus começa a agir na nossa vida. É quando você diz, Senhor, já exauri tudo, eu não sei o que fazer nessa situação, me ajuda. Uau, o poder de Deus tem porta larga para entrar na situação. Olha, Romanos capítulo 8, verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, naquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. O Espírito Santo nos assiste, nos ajuda, nos assiste. A palavra aqui é sunante lambanomai, outro palavrão. Está querendo dizer que o próprio Espírito Santo, ele vem ao nosso encontro. Nessa situação em particular, ele se manifesta com a sua voz, com o seu poder, com todo o seu poder, e ele agora está conosco contra essa situação. Essa palavra assistir aí quer dizer que ele está contra. Contra o quê? Contra a nossa própria inabilidade. É como se o Espírito Santo batesse no teu ombro falando, é isso mesmo, você não pode. E é contra isso que nós vamos lutar. Como é que nós vamos lutar? Deixa o poder de Deus agir. Como foi dito lá para Josafá, a batalha não é de vocês. Sai do caminho. Quando você sai do caminho, o que Deus falou? Quer sair do caminho? Louva. Quer sair do caminho? Foca em Deus. O que eles estavam cantando lá em 2 Crônicas 29? O Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua graça dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. O Senhor é bom e a sua aliança dura para sempre. A palavra ali é hesed, misericórdia, aliança, graça, amor leal. Quer sair de cena? Louva. Se revista da humildade. Quando você se revestir da humildade, você vai ver que outras coisas vão se adicionar à sua vida. Louvor vai começar a brotar de dentro de você. E você vai ver que o seu serviço vai ficar mais leve. Porque você não vai precisar se esforçar com o seu... Nossa, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. E Deus está falando, vai com calma, deixa eu te dirigir. Lembra? Pega o meu ensino. Pega a minha mansidão. Deixa eu te guiar. E segundo ponto, eu estou constante e desesperadamente necessitado dos outros no corpo de Cristo. O verdadeiro espírito de humildade me lembra que eu preciso da graça, eu preciso da operação do Espírito Santo na minha vida. E número 2, eu preciso de outras pessoas. Nós estamos num corpo, e no corpo você tem os órgãos, e cada órgão tem as suas células, e cada célula é dependente da outra célula, para que haja transferência. Nós estamos falando que aquilo que Deus te deu, você vai precisar passar para as outras pessoas. Se revista da humildade, para que você não se exalte com a revelação que você recebeu. A humildade declara que eu não consigo andar sozinho nos caminhos de Deus. Romanos 12, 3-6 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A pessoa que está aqui em cima da plataforma, tocando ou pregando, não é mais importante do que a pessoa que está abrindo a porta. Na realidade, a primeira pessoa que ela vai encontrar quando ela abrir a porta é você, que está abrindo a porta. Se você olhar para os levitas do Velho Testamento, existiam várias classes, e de, se eu não me engano, 30 e poucos mil, apenas 4 mil eram cantores, e o resto, porteiro, servente, limpava, carregava. E era isso que as pessoas encontravam, a excelência do serviço dentro do tabernáculo. Quando elas iam encontrar a Deus, naquela busca por mais a Deus, estava tudo feito de maneira excelente, conforme a ordem que havia sido dada a Moisés por Deus. Então não ache que o seu serviço é menos, porque você está servindo na cantina, no espaço gourmet, que você está servindo com as crianças, porque você está abrindo uma porta, porque você está colocando água. Nós somos um corpo, e nós servimos uns aos outros, e isso é a nossa adoração a Deus. Aleluia. Filipenses 2, 3-4. Nada façais por partidarismo, já lemos isso, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos ver algumas características de uma pessoa humilde. A abnegação, ou seja, não é centrada em si mesmo. Não tem medo do que os outros pensam a seu respeito. Tem uma visão equilibrada de si mesmo e um bom entendimento de suas habilidades pessoais e também de suas fraquezas, assim como da sua posição na comunidade e sociedade. É doador e sabe se sacrificar pelo bem dos outros, com o objetivo de ajudar, encorajar, servir e cuidar de outros. É humilde de coração, trata outros com respeito, cuidado e preocupação, não se importando com o status, posição ou valor das outras pessoas. É focado em outros, nos interesses dos outros, e está pronto para colocar de lado as suas preferências pessoais para servir os outros. Tem um coração de servo, pronto para servir outros para o bem deles, sem buscar o ganho pessoal. É ensinável, receptivo a receber correção, treinamento
e feedback. E a minha pergunta para a gente terminar: você está preparado? Números 12:3 na Bíblia Viva diz que Moisés era o homem mais humilde que existia na terra naquela época. O homem que estava pronto para servir. O homem que deixou as riquezas naturais, porque ele tinha visto algo sobrenatural. E vendo algo sobrenatural, ele se juntou a um povo que ele reconheceu ser o seu povo. E ele começou a servir aqueles homens. E servia, o povo murmurava, ele servia, o povo murmurava, ele servia. Não era perfeito, no final das contas, Deus mandou para ele falar para a rocha, ele deu uma cacetada na rocha. Não era perfeito, mas a Bíblia declara, em Números 12:3, Moisés era o homem mais humilde que existia na terra. E ele foi exaltado. Pense nisso. A verdadeira humildade começa quando finalmente entendemos a realidade de quem nós realmente somos. Como Deus nos vê. Será que você pode declarar isso para a gente terminar? Eu sou um filho que serve. Eu sou um filho que serve. Eu sou filho por natureza. E sou servo por decisão, por opção. Eu sou um filho que serve. E eu termino com essa frase de Charles Spurgeon: humildade é ter a avaliação correta de você mesmo. Quando você começa a entender quem você é em Cristo, quanto mais isso cresce dentro de você, mais você consegue se vestir dessa capa, dessa roupa de humildade, para que Deus seja exaltado. O que nós estamos falando? Que nós estamos servindo a Deus, servindo a homens, e isso é adoração para Deus. Quando você está servindo outras pessoas, Deus está olhando para aquela atitude e está vendo essa atitude como adoração, como uma resposta à graça de Deus que já chegou na tua vida. Espero que essa nossa série tenha abençoado você. Ainda tem muito mais para falar. Eu estou preparando uma série só sobre humildade, para que a gente possa. É um campo muito vasto falar sobre humildade. E é algo que todos nós precisamos, não é verdade? Para a gente servir, para a gente viver, para a gente decidir em todas as áreas da nossa vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.